Abramos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 28, depois do versículo 36, depois no capítulo 39, do 1 ao 5, e no capítulo 41, versículos 39 e 40. Diz assim a palavra do Senhor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto lhe disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito.
versículo 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Capítulo 39, versículos 1 ao 5. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele em tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Ainda capítulo 41, versículos 39 e 40, diz assim: Depois disse Faraó a José: Visto que Deus se fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Até aqui, oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar reunidos em tua casa para honrar e engrandecer o teu nome, Pai. A nossa oração nesta noite é que o Senhor, por misericórdia, fale a cada coração. Ó Deus, queremos sair da tua casa certos de que ouvimos a tua voz. Ó Deus, certos de que o teu Espírito falou conosco, Pai. Ó Deus, por misericórdia nós te rogamos, fala conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, há um poema bastante conhecido, eu creio que pela grande maioria, chamado Pegadas na Areia. E na primeira parte desse poema, o autor fala de um momento de sua vida em que ele tem a sensação de que Deus o abandonou. Tem a sensação de que não teve o cuidado de Deus nos momentos mais difíceis. E o trecho diz assim: Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e no céu passavam cenas de minha vida. Para cada cena que passava, eu percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida. Isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao meu Senhor: Senhor, tu não me disseste que, tendo eu resolvido te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho? Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque, nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. Meus irmãos, nos momentos mais difíceis, nas horas mais angustiantes da nossa vida, talvez nós possamos ter a sensação de que Deus nos abandonou. As pessoas que nos cercam, as pessoas que mais confiamos, as pessoas que mais gostamos e que menos esperamos que vão nos abandonar, certamente nós temos a sensação que nos abandonaram. Nos momentos mais difíceis, até os nossos parentes, às vezes irmãos da igreja, nos machucam e temos a sensação, por vezes, de que Deus nos abandonou. Foi assim também com Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava no Getsêmani, nos momentos mais difíceis, os seus discípulos não conseguiram sequer orar juntamente com Ele. Nos momentos mais difíceis, podemos ter a sensação que Deus não cuida de nós, que Deus nos esqueceu. Mas quando olhamos, meus irmãos, para a palavra de Deus, quando olhamos para o que Deus nos ensina e como realmente Deus cuida de nós, a palavra de Deus mostra um Deus que governa, que dirige,
que controla todas as coisas, que nada foge ao seu controle. E apesar de ser um Deus tão grande e soberano, apesar de ser um Deus que controla todo o universo, é um Deus que se importa com nós tão pequenos, que se importa com o seu povo. Nós podemos ver isso no texto que nós lemos, na história de José. Deus cuida de José. Deus cuida realmente do seu povo. Nós podemos ver isso primeiramente, como Deus cuidou de José, usando um dos seus irmãos para preservar-lhe a vida. Observe no capítulo 37, versículos 21 e 22. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Meus irmãos, José era um adolescente com 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. E pelo menos 3 episódios ou 3 motivos levaram seus irmãos a odiá-lo. Não eram 3 justificativas para o ódio, porque não há justificativa para o pecado. Mas 3 momentos ou 3 episódios mostram o porquê dos seus irmãos o odiarem. O primeiro deles é que José trazia más notícias de seu pai, para seu pai, dos seus irmãos. Capítulo 37, versículo 2, diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo este ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. José era tido como fofoqueiro. José era aquele que via os irmãos fazer coisas erradas e ia contar a seu pai. E isso motivava o ódio dos seus irmãos por ele. Mas ainda um outro episódio é que Jacó amava mais José do que os outros irmãos. Capítulo 37, versículos 3 e 4. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. 2 problemas são encontrados nesses versículos. O primeiro deles é a preferência de Israel, o antigo Jacó, a preferência dele por José, por ser o filho da velhice. É um erro que muitas vezes os pais de hoje também cometem, de dar preferência a um filho do que a outro. O outro erro que os versículos mostram é o próprio ódio dos irmãos. Um erro não justifica o outro. O terceiro episódio é que os sonhos de José provocaram ainda mais ira nos seus irmãos. José teve 2 sonhos. Sonhou que o sol, a lua e as estrelas, e 11 estrelas se prostravam diante dele. Sonhou que atavam feixes no campo e os feixes dos irmãos se prostravam perante o feixe dele. E eles começaram a ficar com raiva, porque eles jamais imaginariam que se prostraria um dia sobre José, sobre o governo de José, sobre o preferido, sobre o tal sonhador, como eles mesmos chamavam José. Lá em Atos capítulo 7, versículo 9, fala assim: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito. A inveja dos irmãos é que provocava o ódio, a inveja de José. Meus irmãos, no capítulo 37, versículo 14, o texto diz: disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. É nesse momento, quando José está chegando
onde os seus irmãos estão, que os seus irmãos planejam matá-lo, tirar-lhe a vida. No capítulo 37 ainda, versículos 21 e 22, diz: mas Rúben, ouvindo isso, ouvindo o plano dos seus irmãos em matar José, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. E isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Meus irmãos, Rúben não era uma pessoa muito mais santa do que os outros irmãos. O texto diz que os seus irmãos o odiavam. O texto não diz os seus irmãos menos Rúben o odiava. Rúben também odiava, sentia inveja. Mas não temos dúvidas também de que foi o próprio Deus que segurou a mão de Rúben para não deixar os seus irmãos o matarem. Porque Deus cuida do seu povo. Porque a vida do seu povo não está nas mãos de ninguém, está nas mãos do próprio Deus. Mas Rúben foi usado por Deus também, não por conta de qualquer justiça por parte de José. Não que José fosse muito mais justo do que seus irmãos ou algo assim, mas para que o plano de Deus prevalecesse, para que a aliança que Deus fez com Abraão, repetida a Isaque, repetida a Jacó, prevalecesse. Porque Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó que fariam deles uma grande nação. Prometeu que eles seriam uma nação inumerável. Prometeu que todas as famílias da terra seriam benditas no nome, na família de Abraão. E se José morresse, certamente a descendência morreria de fome. E o mais importante, o que estava ali era a linhagem messiânica. Jesus é descendente de Judá, descendente de Jacó. Meus irmãos, Deus cuida do seu povo. Nós temos um Deus que controla a nossa vida. Nós temos um Deus que dirige todos os nossos passos. A nossa vida não está em nossas mãos. Não está nas mãos daqueles que nos odeiam e porventura têm poder sobre nós. Nossas vidas não estão com os nossos recursos financeiros, ou com um bom plano de saúde, ou com bons médicos. Nossa vida está no total controle do nosso Deus. A vida de José não estava nas mãos de Rúben, mas Deus usou Rúben para evitar que José morresse, para que o seu plano prevalecesse. Em Atos capítulo 17, diz assim no versículo 25: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. A nossa vida está nas mãos de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus quem cuida de nós. Lucas capítulo 12, versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Não temais. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve perante Pilatos, Pilatos advertiu, João 19, versículos 10 e 11. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Porque Deus tem todo o controle da vida. A nossa vida está em suas mãos. Se estamos vivos neste instante, é porque Deus mantém a nossa vida. Por isso, não andeis ansiosos. Deus usou Rúben, um dos irmãos de José, para preservar a vida. Mas repito, a vida de José não estava em suas mãos. A vida de José estava nas mãos de Deus.
Mas ainda em segundo lugar, Deus cuida de José, usando inimigos do povo de Deus, para cumprirem o propósito do próprio Deus. Deus cuida de José, usando inimigos do povo de Deus, para cumprirem o seu propósito. Gênesis 37, versículo 28, diz assim: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Versículo 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Meus irmãos, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Foi um livro escrito certamente no deserto, porque sabemos que Moisés não entrou na terra prometida, como está lá em Deuteronômio 34, se não falha a memória. E quando Moisés fala sobre midianitas e egípcios, era algo que na mente do povo de Israel era algo fresco na memória, porque eles tinham menos de 40 anos que tinham sido libertados da escravidão no Egito. Provavelmente já tinham guerreado algumas vezes com os midianitas. Então, quando se falava que midianitas venderam José para egípcios, estava se tratando de dois povos inimigos. Se a situação de José perante irmãos que o odiavam era difícil, ficou mais difícil vendendo ele para inimigos midianitas, e mais difícil ainda vendendo para egípcios. O Egito escravizou Israel durante aproximadamente 400 anos. Aproximadamente 400 anos, o povo de Deus ficou escravo no Egito, sofrendo. De forma que para Israel, e na palavra de Deus fala durante toda a Bíblia, coloca o Egito como símbolo de escravidão, como símbolo também de inimizade contra Deus, como símbolo de rebelião, porque muitas vezes o povo de Deus desejou voltar para o Egito. De forma que em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, o texto compara o Egito a Sodoma e a uma total perversão do Senhor. Os midianitas também eram inimigos do povo de Deus. Várias vezes guerrearam contra o povo de Deus. No livro de Números, Moisés relata algumas dessas batalhas. No livro de Juízes, os midianitas oprimiram Israel muitas vezes. E em Isaías capítulo 9, quando temos aquela profecia, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nesta profecia, se você voltar 2 ou 3 versículos, você vai perceber que Cristo é comparado com aquele que vai quebrar o cetro dos opressores. Opressores esses similares aos midianitas que oprimiram Israel. Tamanha era a inimizade dos midianitas e a opressão com que eles submeteram Israel. E agora nós temos a cena. Os midianitas e os egípcios no controle da situação. O que fazer quando temos o inimigo no controle da situação aparente? O que fazer quando estamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, em casa, com os vizinhos ou em qualquer outro ambiente, e temos a sensação de que o inimigo tem total controle sobre a situação? Tudo parece estar perdido, parece não haver saída. Mas às vezes nós nos esquecemos, como diz lá em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mesmo quando parece não haver governo, Deus está num alto e sublime trono, governando todas as coisas, cuidando do seu povo.
Mesmo quando o inimigo parece ter conta da situação, Deus cuida do seu povo. Deus usar inimigos do povo de Deus para conduzir uma determinada situação que culmina na glória de Deus, que culmina no bem do seu povo, não é novidade. Nós temos vários relatos nas Escrituras. Eu quero citar pelo menos 4 deles. O primeiro, em Êxodo capítulo 34, o texto fala que Deus manda o povo de Israel subir 3 vezes ao ano até Jerusalém, para cultuar ao Senhor. 3 vezes por ano. Mas o problema é que quando o povo subisse para Jerusalém para cultuar, a terra ficaria vazia. E os inimigos que estavam ansiando tomar a terra, iriam invadir a terra. E o texto diz, Êxodo 34, versos 23 e 24. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença do Senhor, teu Deus, 3 vezes no ano. Aqui nós vemos Deus controlando as ações dos inimigos. Deus segurando a maldade do coração deles. Deus fala que durante o tempo das festas em Israel, e a terra iria ficar vazia, mas Deus não permitiria que o coração dos inimigos sequer cobiçassem a terra. Deus controla as ações dos inimigos do seu povo. Em Isaías 45, versículo 13, o profeta fala que Deus levantaria Ciro. E o texto diz, eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. E todos os seus caminhos endireitarei. Deus endireitando as veredas dos ímpios para conduzir para o seu determinado fim, para a sua glória, para o bem do seu povo. Ainda em Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Deus permitindo com que povos ímpios invadissem Israel, invadissem o povo de Deus, servindo do cajado da justiça, do juízo de Deus sobre o seu povo, do castigo. O quarto exemplo de Deus usando ímpios para conduzir para o seu determinado fim, para a sua glória e para o bem do seu povo, é o exemplo de Cristo. Atos capítulo 2, versos 22 e 23. O texto diz, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Ímpios crucificaram a Cristo, mas nada foge ao controle do nosso Deus, que de maneira sábia e maravilhosa entregou pelo determinado desígnio e presciência sua. Meus irmãos, não dá para falar de ímpios na frente, de ímpios conduzindo uma situação, de ímpios com um aparente controle total da situação e não pensar no nosso governo. Não dá para pensar em ímpios fazendo o que querem ou aparentemente conduzindo tudo para o seu determinado fim, sem pensar na nossa situação política atual.
Mas mais uma vez, o versículo que me vem à mente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus governa todas as coisas. Mesmo que o inimigo esteja com um aparente controle da situação, Deus cuida do seu povo. Deus se importa com o seu povo. Deus conhece a nossa dor, a nossa aflição. Deus cuidou de José. Mesmo quando seus irmãos tinham um aparente controle da situação. Mesmo quando os midianitas, ou mesmo quando os egípcios aparentavam ter o controle total. Deus reina absoluto e cuida do seu povo. Mas em terceiro e último lugar, Deus cuidou de José, dando-lhe sabedoria. Dando-lhe sabedoria. Sabedoria em 3 áreas, pelo menos. Na administração, na luta contra o pecado e na interpretação de sonhos. No primeiro caso, na administração, Deus deu tanta sabedoria a José que os próprios ímpios perceberam que tinha algo a mais. Perceberam que tinha a mão de Deus o conduzindo. Observe, por exemplo, quando ele estava na casa de Potifar, Gênesis 39, versículos 1 ao 5. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha o versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que o Deus da aliança, por isso está em caixa alta, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. 2 detalhes. O primeiro deles é a ênfase que Moisés coloca no Deus da aliança, Senhor em caixa alta na sua Bíblia. O Deus da aliança cuidava de José, fazia prosperar, deu-lhe sabedoria para conduzir a casa de seu Senhor. E o outro detalhe é que o próprio Senhor dele, Potifar, que era um ímpio, reconheceu que tinha a mão de Deus em tudo que José fazia. Deus deu sabedoria a José também na administração do cárcere quando ele foi preso. Gênesis 39, versos 20 a 23. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Quando José fugiu da esposa de Potifar, que o tentou, ela o acusou de tentar ter relações com ela à força. Ele foi preso injustamente. E mesmo preso injustamente, fez o seu trabalho de maneira excelente, com sabedoria dada pelo próprio Deus. Mas o terceiro local em que José demonstrou sabedoria na administração foi do próprio Egito. No capítulo 41, versos 39, o próprio faraó reconhece que Deus deu sabedoria para ele. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Visto que Deus te fez saber tudo isso,
Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, porque foi Deus que te deu esse saber todo. No capítulo 41, versículo 52, José reconhece que tudo veio das mãos de Deus, quando ele põe o nome do seu filho. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Era o reconhecimento de que a sua prosperidade não veio dele. A sabedoria para administrar não era inerente. Veio das mãos de Deus. Mas Deus deu também sabedoria a José para fugir do pecado. Sabedoria para fugir do pecado. Capítulo 39, versículos 7 a 12, diz assim: Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ela à casa para atender os negócios, e ninguém dos que se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Saiu fugindo para fora. Não há sabedoria, meus irmãos, em flertar com o pecado. Não há sabedoria em abraçar o pecado sob qualquer justificativa. A sabedoria está em fugir do mal. Provérbios 14:16 diz: O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O sábio foge do mal. O sábio foge daquilo que não agrada a Deus. E se você observar, no capítulo 40, aliás, no capítulo 38, vai ter a história de Judá e de Tamar. Judá, através de uma capa, pecou contra o Senhor e adulterou. José, pelo contrário, com uma capa também fugiu do pecado. O texto mostra o contraste desses dois irmãos, de um que recebeu sabedoria da parte de Deus para fugir do pecado, para lutar contra aquilo que desagrada a Deus, e do outro que cedeu às tentações do pecado. Mas Deus deu ainda sabedoria a José na interpretação de sonhos. Capítulo 40, versículo 8, o texto diz: Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Quando o copeiro e o padeiro tiveram sonhos, e José fala com eles que poderiam contar que, não que ele sabia as interpretações, mas ele sabia que vinham da parte de Deus. Todas as interpretações de sonhos que José teve, ele tem a consciência que veio da parte de Deus. Com o faraó foi da mesma forma. No capítulo 41, 16, respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. José tem consciência que não está nele o interpretar de sonhos, mas era Deus que estava lhe dando sabedoria para interpretar. Deus cuida de José, preservando-lhe a vida. Deus cuida de José, mesmo quando os inimigos estão à testa do poder da situação. Deus cuida de José, dando-lhe sabedoria. Atos capítulo 7, versículos 9 e 10, diz assim:
Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhes também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Versículo 10 fala: concedendo-lhe também graça e sabedoria. A sabedoria de José não era inerente, era dada pelo próprio Deus. É por isso que, quando lemos lá em Tiago fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aí o texto continua e fala assim: se algum de vós necessita de sabedoria para passar por essas provações com alegria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Só que Tiago continua: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não alcançará do Senhor coisa alguma. Está faltando sabedoria para enfrentar as provações, as dificuldades, os momentos mais difíceis. Peça a Deus. Deus promete que dará sabedoria para passar pelas dificuldades. E Deus não joga na cara, porque Ele cuida do seu povo. Meus irmãos, Deus de fato cuidou da vida de José. Deus preservou a sua vida, conduziu toda a história, mesmo quando os inimigos aparentavam ter o controle da situação. Deus cuidou de José, dando sabedoria para que ele conduzisse todas as coisas que foi lhe confiada. Mas tudo isso tinha um propósito maior: a conservação da linhagem do Messias. Porque Jesus é descendente de Judá. Se José morresse, se José não chegasse ao trono do Egito, a sua família provavelmente morreria de fome. Isso não aconteceu porque Deus cuida do seu povo. Deus honra a sua palavra, a sua promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. A promessa era de que o descendente da mulher, aquele que pisaria a cabeça da serpente, e de fato pisou, abençoaria todas as famílias da terra. Este é Jesus Cristo, aquele que veio como prova do cuidado, do amor de Deus sobre o seu povo. É a obra de Cristo na cruz a maior prova do cuidado de Deus. Quando olhamos lá em Romanos capítulo 8, 32, o apóstolo Paulo fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo faz é uma comparação do maior para o menor. Se Deus, cuidando do seu povo, deu o que tinha de mais valioso, que era o seu filho, quanto mais as demais coisas. Como o próprio Cristo fala, as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus sabe o que realmente necessitamos. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo para a sua própria glória. Mas Ele também nos dá prazer em servi-lo. Ele nos dá conforto no momento de angústia, consolo, exortação no momento em que caímos. Ele realmente cuida do seu povo. A parte final, a resposta do Senhor no poema Pegadas na Areia, diz assim: o Senhor me respondeu: meu querido filho, jamais se deixaria nas horas de prova e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que te carreguei nos braços. Jesus Cristo promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, nos resta lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que o Senhor Deus nos abençoe.